Olá pessoal, o resumo da palavra que quero trazer para vocês hoje, o meu MPV, meu ponto de vista, está baseado no livro de Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 6. Na verdade, o verso 6 e o verso 7. Quero compartilhar com vocês. Essa palavra foi ministrada no dia 5 de maio de 2022, fazendo um resumo aqui dentro do que foi falado na igreja. Eu queria começar da mesma forma que eu fiz lá, fazendo uma pergunta para vocês. Já ouviram a expressão assim como você pensa, assim é? O versículo base da onde as pessoas tiram esta frase é o versículo de Provérbios 23 que eu disse, o verso 6 e o 7. Fala para a gente não aceitar e comer na casa do ganancioso, daquele homem que tem um olhar altivo, porque no seu coração ele está pensando algo ruim contra a sua pessoa. Com as palavras de sua boca, ele te chama: vem aqui, come, se alimenta aqui, almoça, janta. Mas quando você sai, ele fala muitas coisas ruins a seu respeito. Eu dei um exemplo como esse mesmo, de você jantar. Te convido a vir na minha casa e para passear. Vem na minha casa. Falo isso diante de todos e você vem. Está quase na hora do almoço ou na hora do jantar e você acaba almoçando ou jantando. Não tem como eu negar isso mais, mas eu sou ganancioso, sou vina e você vai almoçar na minha casa. E quando você sai, eu viro para minha esposa e falo: esse pessoal não sei o que vem na casa da gente. E ainda vem e come tudo que é nosso. Aí, ó, comeram igual uns leões devoradores. Então, o que prevalece? A minha fala ou é aquilo que eu penso? É aquilo que eu estou pensando. Mas no sentido de ganância, no sentido de eu ser alguém que fala e não vive aquilo que fala. Eu até depois mesclei com o que Jesus sempre disse dos fariseus, dos sacerdotes, dos religiosos naquele tempo, que eles eram hipócritas. Jesus não estava acusando eles, Jesus estava constatando que o comportamento, a atitude deles era de verdadeiros hipócritas. E na minha opinião, este verso ele fala sobre esse tipo, ou um tipo de hipocrisia, que é eu dizer diante das pessoas uma coisa, mas dentro do meu coração mesmo é o que prevalece, porque quando você vira as costas, o que realça é a minha falta de amor, a minha falta de verdade naquilo que eu digo, mas eu só faço isso cá dentro de quatro paredes. Diante da plateia eu falo outra coisa. Então é nesse sentido que esta frase que eu perguntei lá no início para vocês, que o povo diz, grandes pastores, coaches renomados usam esse versículo para dar base a esta frase. Assim como você pensa, assim é. Na minha opinião, não é disso que esse verso está falando. Este verso está falando exatamente do que já mencionei, de ganância, de hipocrisia, não exatamente do jeito que as pessoas o aplicam ou querem aplicar. Algumas versões dizem assim como você diz, assim é. Mas, na minha opinião, não é uma base para esta fala. A gente poderia achar pelo menos dois versículos que vão dar base realmente a essa fala, assim como você pensa, assim é. Eu citei também uma fala de Henry Ford: se você diz que você pode, você pode. Se você diz que você não pode, você não pode. Vamos dizer que essas duas frases aí, elas se combinam. E onde a gente pode achar base na Bíblia para dar peso, né, a esta nossa frase? Eu diria dois versículos. Diga o fraco: eu sou forte. Você pode estar fraco. As circunstâncias que estão ao seu redor te deixam enfraquecido. Mas você não pode, com suas palavras ou dentro de você, com seus pensamentos, dar força, enfatizar essa fraqueza. Então, diga ao fraco: eu sou forte. Se você disser, ou se você concordar com a fraqueza que você está sentindo, o seu corpo ele vai
corresponder de acordo. A sua fisionomia. Como é que um triste ele fica? Como é que um fraco ele fica? Com a cabeça baixa. Sua fisiologia demonstra isso. Você olha para uma pessoa de longe e você sabe que alguma coisa está errada. Então a Bíblia diz, você pode continuar o texto, procura aí na tua Bíblia, diga o fraco, eu sou forte. Ela diz isso para justamente a gente, mesmo estando nos sentindo enfraquecidos, diante de uma circunstância, eu dei um exemplo de um jogo de futebol, de um time ter que entrar em campo e precisa fazer 3 gols de diferença. Só que o adversário já faz 2 gols logo de cara. Acaba o primeiro tempo, eles vão para o intervalo, e lá no intervalo, o técnico, o treinador, vai dizer 2 tipos de palavras. Pessoal, não tem mais jeito, nós vamos para o segundo tempo, é melhor a gente segurar para não perder mais feio. Porque agora a gente não precisa mais fazer apenas 3 gols, nós vamos ter que fazer 5 se quiser ganhar. Só que do jeito que está, a coisa não vai dar certo. É melhor a gente segurar para não ficar pior. Para de repente o outro time não fazer mais 2, mais 3 gols, ao invés de nós fazermos. Como é que esse time vai sair desse vestiário para o jogo, para o campo, para a segunda partida? Enfraquecido, sem coragem, já demonstrando na sua fisionomia que a vitória é do outro time, que a derrota já pertence a eles. Agora veja uma segunda fala desse treinador. Pessoal, vamos para cima, não desanima não, erga a tua cabeça. Vamos embora. Olha, já aconteceu isso há tempos, há anos. Tem os apresentadores que gostam de trazer uma retrospectiva de jogos anteriores, de anos até, que conseguiram, estavam na mesma situação, times que estavam na mesma situação, mas conseguiram reverter. E então esse treinador, com isso em mente, fala para os seus jogadores: vamos para cima, não vamos desanimar. Mesmo que a gente perca, não vamos desanimar. Mesmo que a gente não consiga vencer, não vamos desistir. A gente vai vencer lutando. Eu quero vocês de cabeça erguida. Esse time agora vai entrar com uma outra postura. E é possível, sim, muito possível, que eles consigam virar o jogo. Digamos que eles vençam essa batalha. Mas como? Ora, nos primeiros 10 minutos eles vão lá e empatam, fazem 2 gols. Nos próximos 10 minutos, nos 30 minutos de jogo, acontece um pênalti, eles fazem 3 gols. Depois, nos 40 minutos do segundo tempo, já para acabar, existe um gol contra. Opa, 4 gols, só falta mais um. No último minuto, numa jogada individual, porque o camarada não estava se deixando levar pela tristeza ou pela fraqueza ou pela derrota. Ele deu ouvido àquilo que o treinador disse, então ele foi para uma jogada individual, conseguiu concluir o 5º gol. O time sai vencedor. Então eu dei esse exemplo. Não diga que você é fraco, enfatizando o seu sentimento. É por isso que a palavra diz: diga eu sou forte. Isso é sugestivo. É o que a gente poderia dizer também autossugestão. Se alguém diz para você, você está fraco, e você está realmente, você não pode concordar com esse alguém. Você tem que levantar a cabeça e dizer: eu estou fraco, porque a situação me deixou assim, mas eu não vou concordar com isso, eu sou forte. É uma autossugestão nesse caso. Eu dei outro versículo como exemplo: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, tuas forças serão pequenas. Esses 2 versos, eles vão dar peso realmente. Aquilo que você pensa, como você pensa, assim é. Digamos, eu dei um exemplo para encerrar esse MPV. Eu dei um exemplo lá de Davi. Davi, ele tinha um histórico. Ele já tinha matado um leão, um urso brigou com um urso, brigou com um leão, e ele disse isso ao rei. E diante de Golias, provavelmente, a Bíblia não diz, Davi, realmente ele viu que havia uma diferença. Havia uma diferença enorme. Davi não era nem mesmo um soldado, não tinha um treinamento militar. E ele poderia, naquele momento, estar se sentindo ameaçado e mesmo com medo. Mas ele usou a sua experiência e, através da sua fala, o que ele disse? Você vem a mim com espadas, escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele usou a palavra. Então, se ele falou isso, o que é que ele estava pensando? Se ele estava se sentindo angustiado, como é que ele estava se apresentando ali? Por acaso você se sentindo fraco, se mostrando fraco, você tem que brigar. Aí você chama o oponente e diz assim: vem brigar comigo, com a voz bem fraquinha e com os ombros encurvados? Não, mesmo fraco, mesmo com medo,
e você fazendo isso que a palavra está dizendo para você fazer, você vai levantar a sua voz, levantar o seu pescoço, o seu rosto, e vai abrir os seus ombros, vai dizer, vem, vamos brigar. Você pode até perder a briga, mas você não vai perder desistindo, sendo um fracote, fugindo, correndo. Então, nesse sentido, eu diria que a frase, assim como você pensa ela faz sentido. Agora, aquele outro primeiro versículo que eu citei antes, de Provérbios 23, não. Ali fala sobre hipocrisia, que é um outro assunto, ficaria para uma outra oportunidade para que o áudio não fique tão longo. Mas eu falei bastante também sobre hipocrisia. Hipocrisia que Jesus, ele combateu. E nos últimos dias eu tenho sentido, assim, eu diria, sentindo muita raiva de nós, povo de Deus. Porque nós temos sido hipócritas. Hipócritas são aqueles que falam, mas não fazem. E nós cristãos temos falado muito, feito pouco. A gente fala muito porque conhece a palavra, mas a gente faz muito pouco. A gente não faz 10% daquilo que a gente fala. E nós somos, então, o quê? O que nós somos? Não somos outra coisa senão dizer que somos hipócritas. Mas como eu disse, eu não quero me aprofundar nesse assunto. Na igreja a gente adentrou um pouco mais, porque tem a ver também com aquilo que a gente pensa. Eu falo uma coisa, mas é só para os outros ouvirem, mas o que eu faço é diferente. É o caso do Provérbios 23. Ok? Esse é o resumo da palavra do dia 5 de maio de 2022. Nós ministramos na igreja. Espero que seja útil para todos vocês, que seja relevante, que Deus venha abençoar, que Deus venha abrir a mente de cada um, haja paz e prosperidade na vida de vocês. Amém.